Belucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas, e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje eu tenho a honra de receber um dos principais empresários do Brasil, certamente um dos mais influentes do meio de tecnologia da informação. Eu falo de Ernesto Haber-Korn. Seu Ernesto. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço. E para quem não conhece ou conhece pouco a história de Ernesto Haber-Korn, o senhor Ernesto, além de empresário, ele é administrador de empresas e mestre em engenharia da computação. Como também empresário Laércio Consentino, fundou a TOTUS, que é a maior companhia de software do Brasil e a sexta maior do mundo no segmento de sistemas de planejamento de recursos de empresas, o chamado ERP. E hoje o senhor Ernesto está à frente da TI Educacional, que é uma escola de cursos profissionalizantes na área de tecnologia da informação, e de outros 5 negócios. E por que o senhor Ernesto é o meu convidado no Epígrafes de hoje? Porque eu quero abordar o tema da melhor idade, mas não apenas a melhor idade pela melhor idade, e sim o entusiasmo e a vontade de viver das pessoas com mais de 70, 80 anos. O senhor Ernesto ainda é um jovem ativo, muito ativo no mercado, um programador que trabalha de madrugada, e isso eu sei porque conheço a história dele, então a gente vai falar um pouquinho disso, como realmente tem entusiasmo depois dos 70, 80 anos, né? E para isso eu escolhi uma epígrafe extraída do livro 3001 Pensamentos, organizado por Geraldo Cabarda, que reúne reflexões sobre os mais variados temas. E a frase diz o seguinte: os anos enrugam a pele, mas renunciar ao entusiasmo faz enrugar a alma. A frase, senhor Ernesto, é de Albert Schweitzer, que é um teólogo, foi um teólogo, músico, filósofo e médico alemão, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1952 e primo do famoso filósofo francês Jean-Paul Sartre. Então, para começar o debate a partir dessa epígrafe, senhor Ernesto, e depois de feitas as apresentações, eu vou fazer a seguinte pergunta para o senhor, antecedida por uma colocação. O senhor fundou uma das maiores e mais respeitadas companhias do mundo no segmento de tecnologia da informação. E mesmo após tê-la deixado, voltou a empreender. Isso o senhor estava mais ou menos com 60 e poucos anos naquela época, né? Hoje, aos 73, e toma a liberdade aqui de divulgar, porque ele não esconde de ninguém, o senhor comanda meia dúzia de negócios e trabalha mais de 12 horas por dia. O senhor é um workaholic ou uma alma entusiasmada, como disse o filósofo na epígrafe que a gente está debatendo? Bom, eu acho que eu sou entusiasmado. Deus fez a gente com um prazo de validade, infelizmente. 90, 100 anos. Mas se a gente se cuidar bem, se a gente se alimentar, se a gente fazer exercícios físicos, consegue manter o hardware, né? Eu chamo isso aqui de hardware, possível de trabalhar até o fim da vida. E a vida sem trabalho realmente não é tão boa. Então, primeira coisa, eu tive a felicidade de achar uma profissão que eu amo, que é a programação. Porque com ela você está sempre desenvolvendo alguma coisa, está trabalhando em qualquer lugar, porque hoje, principalmente com a microinformática, isso é muito fácil. E principalmente é uma atividade que você trabalha, vai achando os erros, né? Dentro de uma rotina, um espaguete lógico, na verdade, que são todos aqueles comandos que a gente tem que dar para que o computador faça alguma coisa, mas num determinado momento aparece na tela o resultado daquilo que você imaginou. E isso realmente é uma sensação indescritível. Eu fico às vezes 2, 3 dias bem satisfeito, contente, porque aconteceu esse caso, esse fato. Então eu acho que eu sou entusiasmado. Uma coisa interessante, Ricardo, é que teve uma época da minha vida que eu tive que parar de programar. Veja você, eu virei chefe. O chefe não tem tempo de ficar programando. Sim. E aí eu não me sentia tão feliz. E quando eu tive a oportunidade, depois do IPO da TOTUS, fazer o que eu gostaria de fazer, voltei a programar
e a vida mudou novamente, ficou mais feliz ainda. E eu sempre falo, se eu morrer à tarde, de manhã eu vou desenvolver o melhor programa da minha vida. Espero. Senhor Ernesto, na sua opinião, por que algumas pessoas chegam aos 70, 80 anos com a, abre aspas, alma enrugada, fecha aspas, como disse o filósofo, e sem alegria de viver? Então, eu acho que nessa longa caminhada que nós temos, a gente precisa ter muitos cuidados, né? Inclusive, eu desenvolvi no livro que nós vamos falar daqui a pouco, 10 princípios, eu diria que de qualidade de vida, né? Quando eu tinha mais ou menos 60 anos, eu comecei a desejar mostrar para as pessoas o que faz uma pessoa feliz. Uhum. Eu sempre gostei de ler livros, né? Eu li Erich Fromm, que foi a Análise do Homem, o melhor livro que eu já vi hoje, e gozado que hoje ninguém fala desse filósofo fantástico. E eu pensei então em escrever um livro, aos 60 e poucos anos, sobre a vida, sobre o que a vida me ensinou. Aí eu falei, mas já tem tanto livro de autoajuda, de filosofia, então vou fazer um filme, vou fazer uma música, vou fazer um texto, enfim. Resolvi fazer apenas 10 princípios de qualidade de vida. E acho que resumi nisso o que é necessário você fazer para realmente chegar na idade avançada, ou seja, ser feliz, né? Que esse termo, ser feliz, é tão falado, mas até hoje ninguém conseguiu dar uma definição exata como ser feliz, né? Porque são momentos que você vive, são novos desafios, é você ter uma meta. Então, alguns dos princípios que eu coloco, cumprir as metas estabelecidas, quer dizer, ter sempre uma meta. Trabalho, fazer dele um lazer, um prazer. Eu, nas minhas palestras, eu faço o seguinte, eu pergunto, aqui alguém está insatisfeito com o seu trabalho? Aí sempre levanta a mão um ou outro. Aí eu peço que ele se levante, repita comigo. Eu, amanhã, vou pedir demissão. Porque se você está fazendo uma coisa que você não gosta, vai procurar, você vai achar, não importa a idade. E os cuidados com o hardware, vamos dizer assim, né? Todo hardware precisa de alimentação saudável, atividade física, dormir bem, né? Porque precisa se recuperar, sem também deixar de vez em quando de se divertir um pouco mais, beber um pouco, não é problema, é cuidar, é sentir o corpo, porque eu acho que as pessoas têm tanta resistência. Uma coisa interessante, você vê que nos outros países é muito comum você ver pessoas na minha idade trabalhando até em atividades que exigem muito do físico. E aqui no Brasil, às vezes, eles dão até a desculpa de que não vamos roubar o emprego dos jovens. Mas é importante que os idosos também trabalhem, porque a vida sem trabalho é monótona. E tudo que é monótono é desagradável. Claro. O senhor falou do seu livro, eu vou mostrá-lo agora, e nós vamos pegar justamente o gancho desse final de resposta que o senhor deu para abordar o próximo tema. O seu livro, que é o Dicas de Como Chegar Lá, que eu aproveito para mostrar aqui, na verdade o senhor Ernesto ele tem outros 14, né, que são técnicos, e esse que é o não técnico, né? O senhor fala, assim como nas suas palestras, abre aspas, que um dos grandes problemas da humanidade é o que fazer quando não se tem nada para fazer. Exato. Mais ou menos isso que o senhor estava falando agora no final da resposta anterior, né? O senhor acredita que homens e mulheres da melhor idade devem ter uma ocupação, até quando lhes for possível, apenas para manter a sanidade ou para se manterem independentes, senhor Ernesto? Bom, eu acredito que se manter independente é exatamente você ter um trabalho, gostar do que faz e receber uma remuneração para se manter. É evidente que a previdência é importante, mas a pessoa tem que ter o que fazer, né? Essa frase que você mencionou, eu falo que o maior problema da humanidade é o que fazer quando você não tem o que fazer, né? Porque as pessoas vivem hoje em atividades que não são positivas, né? Por exemplo, ficar o dia todo, a semana toda, fim de semana, só vendo televisão. Tudo bem, legal de vez em quando, mas você está sendo um espectador. Eu acho que na vida a gente precisa ser
um protagonista. A gente precisa estar participando, a gente precisa estar tomando decisão, a gente precisa estar recebendo elogios e críticas, a gente tem que estar vivendo, fazendo alguma coisa, porque só assim você é feliz. Se você ficar o tempo todo como espectador, você não vai ser feliz. Vai lá assistir, legal, um filme, até chorou ao assistir o filme. Eu vejo isso também muito na juventude, né? Só ficar torcendo para o time dele. Tudo bem, é legal, é uma atividade, mas você não está jogando, acaba de você jogar, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar atividades, tem que procurar o que fazer, ocupações. Mesmo que não seja uma ocupação profissional. Remunerada. Pode ser um trabalho de filantropia, sim, pode ser um trabalho cultural, um trabalho esportivo. Há tanta necessidade, né, num país como o nosso, de trabalhos de benefício. Eu faço muito. O Netas, que é exatamente a empresa que cuida de todo esse processo de formação de pessoas, de melhorar a qualidade de vida, de ajudar a fazer o Brasil um país de primeiro mundo. O Brasil tem todas as condições de ser um país de primeiro mundo. Só não é porque, não vou falar mal do nosso povo, mas nós não estudamos, nós não trabalhamos, nós não dedicamos tanto tempo às coisas realmente sérias como outros países. Então nós precisamos colocar isso na mente do nosso jovem, na mente do nosso povo, para que eles estudem, para que eles leiam, para que quando eles sofrem um bullying porque o cara é CDF ou porque é um nerd, ele fala assim, com muita honra. Porque quando você é uma pessoa inteligente, quando você estuda, quando você lê, quando você tem um papo legal, e aí você vai ser bem visto pela sociedade. Então, tenha sempre uma meta. Você às vezes vai demorar para cumprir, você às vezes até quando atinge a meta, vai falar, pô, é só isso. Procura outra meta. Vai crescendo, se renova. Vai sempre fazendo. Tem um diário, uma recomendação também que eu dou no livro, porque quando você tem um diário, você é o protagonista da história que você está escrevendo. E aí se você não fizer nada, não vai ter assunto para você escrever seu diário. Quando me perguntam assim, como é que está a vida, Ernesto? Eu falo assim, está mais ou menos. Mas por quê? Pô, faz 5 dias que eu não escrevo nada no meu diário. Porque eu só escrevo fatos relevantes. Sim. Fatos em que realmente eu participei, tomei uma decisão e que afetaram a minha vida. E se você ficar encostado, não vai acontecer nada. É, legal, dormir o dia todo, né? Ficar vendo televisão, deitar no sol, não dá. Tem que ter também esse tempo. Eu assisto muitos, hoje na televisão você tem filmes espetaculares, mas sempre tendo uma meta, um objetivo que você goste, que você sinta prazer, que você tem certeza que se você for cumprir aquele objetivo, você vai se sentir bem. E às vezes é indescritível como acontece isso. Eu estou às vezes chateado assim, pô, mas está tudo bem então. Mas quando eu vou ver, por que eu estou chateado? Porque aquilo que eu estabeleci como meta não está acontecendo. Já o contrário também é verdadeiro. Pô, estou super bem, por que estou bem? Não aconteceu? Aconteceu. Eu dei um passo importante para atingir minha meta. Perfeito. O senhor acabou falando aí de quem está na ativa ou quem não está na ativa, né? Então, ter uma ocupação, seja ela remunerada ou não, muitas pessoas associam o avançar da idade a conforto e segurança financeira, depois de uma vida toda de trabalho, né? Os idosos, sejam eles economicamente ativos ou não, eles precisam apenas de uma boa aposentadoria e algum conforto para terem uma vida digna, senhor Ernesto. Como disse Albert Weisser na nossa epígrafe, o entusiasmo também não seria um pré-requisito para um novo estilo de vida depois dos 70, 80 anos? Bom, me permita tocar um pouco nessa questão que é atual da previdência, né? Então, ontem, por exemplo, eu li que os militares se aposentam aos 50 anos e recebem a aposentadoria integral. Tudo bem, essa é a lei, mas o que eu acho que é importante é que o militar que chegou aos 50 anos e que agora vai ter o seu tempo livre, procure uma ocupação, procure algo a fazer. E nos casos dos demais profissionais que não têm a remuneração integral, com essa atividade, sem dúvida, eles vão poder completar, né? Sem fazer uma crítica, mas é um pouco forte o que eu vou falar agora, você passar o resto da sua aposentadoria jogando dominó na praça pública, não dá. Você não vai ser feliz. E eu tenho certeza, como eu falei, que em outros países isso está acontecendo muito. Existe trabalho, existe ocupação
para pessoas idosas. Ela tem ainda resistência e hoje uma boa parte dos trabalhos de filantropia não exige um esforço físico. Outro dia eu vi também no jornal, vocês falam que a idade deve ser reduzida, mas é que vocês não são pedreiros, vocês não têm um trabalho duro que desgasta o corpo, que realmente não permite que a pessoa aos 60 anos continue trabalhando. O trabalho, talvez, das outras pessoas que não têm esse esforço tão forte no trabalho profissional, a gente sabe, e você vê que essas pessoas não é tão forte assim. Quer dizer, você trabalhar no escritório, você trabalhar numa atividade que não exige esforço físico, hoje é muito mais dependente do intelecto da pessoa, da disposição mental, do que do físico. Da física. Então ela tem oportunidade, sim, de continuar trabalhando. Então eu acho que as pessoas deveriam encarar essa reforma da Previdência como apenas uma redução do momento em que ela vai parar de trabalhar naquela profissão oficial dela. O que ela tem que entender é que depois disso ela vai ter lá o seu benefício, mas vai continuar a trabalhar, E aí cabe muito mais o governo a responsabilidade de não só se esforçar para manter esse equilíbrio financeiro, de proporcionar a possibilidade deles terem um emprego. Como é que os outros países conseguem? Como é que você vai no metrô da China, do Japão, da Coreia, da Alemanha, e todas as pessoas que estão lá trabalhando são pessoas de mais de 60 anos? E aqui não, aqui é só jovem. E são trabalhos muito adequados, porque a pessoa de mais idade, ela tem mais respeito, ela sabe lidar melhor com os outros e tal. Eu sei que isso, vocês vão falar assim, mas aí os jovens não vão ter emprego. Será que vai faltar emprego? Será que o Brasil já fez tudo? Não precisa de mais gente para trabalhar? É verdade, só tem razão, concordo com o senhor. E falando um pouco de estilo de vida, né, emendando a última pergunta, o senhor é criador, e o senhor citou já na entrevista, de um treinamento corporativo chamado Circuito Netas, que se baseia em princípios da natureza, do esporte, do trabalho, do amor e da saúde, na busca por uma vida melhor e mais plena dentro e fora do ambiente de trabalho. A incorporação de alguns desses elementos por pessoas da melhor idade, senhor Ernesto, mesmo aquelas já economicamente inativas, seria uma forma de driblar o medo da solidão e da morte, que são duas, talvez, das principais preocupações, ou as mais evidentes, das pessoas com mais de 70, 80, 90 anos? Bom, começando pelo final, esse medo realmente ocorre, né? Eu com 73, mesmo estando em perfeita saúde, mas quando dá uma pontada aqui, uma dorzinha ali, eu já falo, opa, será que é? E meu pai trabalhou até os 87. Fantástico. E faleceu aos 90. Por isso que eu digo até que eu estou aos 28 minutos do segundo tempo. Porque como meu pai viveu 90 anos, eu acredito que eu vou viver 90 também. E por coincidência é justamente o tempo de um jogo de futebol. Mas você sabe o que eu estou fazendo, Ricardo? Eu estou fazendo cera e tal, para ver se o juiz dá uma prorrogação. Um acréscimo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a verdade é que esse medo acontece, e eu vi isso muito no meu pai, justamente quando você fica em casa sem ter o que fazer. Inativo. Então, nos 3 últimos anos, e nessa época eu estava morando com ele, durante alguns dias da semana, e aquilo me abalou tanto um dia que quando eu saí de manhã, ele estava sentado na sala assim. Aí eu falei, pai, o que você tem? Está se sentindo mal? Tal? Ele falou, não, eu só estou deprimido. Mas ele estava numa depressão muito forte. E ele sempre trabalhou muito, acho que ele trabalhou mais do que eu. E ele sempre foi feliz. Eu falei, pô, não é possível que nos últimos momentos da vida ele está tendo essa tristeza de não ter o que fazer. Né? Porque ele realmente não... Eu não sei como, isso é uma coisa interessante, Ricardo, também. Ele me falou uma vez assim, eu perguntei, por que você parou de trabalhar? Ele me falou assim, porque eu estava cansado. E esse termo cansado, eu falei, não, eu nunca vou ficar cansado, mas eu acredito que, no fundo, todo mundo chega um dia e realmente fica cansado, quer dizer, o corpo não resiste mais. Então, talvez, nesse momento aí, a pessoa precisa ainda ter essa percepção de tentar arrumar alguma coisa que, mesmo cansado, ele consiga executar, uma atividade intelectual, alguma coisa que faça ele mexer com a cabeça. Né? Isso também vale muito
para pessoas doentes, para até pessoas deficientes, tá? É preciso que, não importa o problema da pessoa, ela arrume alguma coisa. E essas coisas podem ser as coisas mais simples. Vou citar mais um exemplo rapidinho. Eu tenho um cunhado que está morando na minha casa, porque viciado e tal, a gente trouxe ele para ficar com a gente e tal, e ele começou a ficar lá sentado o dia todo. Aí eu falei, olha, Dico, eu vou te dar o que fazer. E comecei a dar um monte de atividades para ele, né? Desde lavar louça, dispensei empregado, até me ajudar na divulgação do livro. Sim. Né? Ele está super feliz. Eu tenho certeza que se ele tivesse continuado aquela vida de ficar parado sem fazer nada, ele está deprimido e talvez até voltar às drogas. Uhum. Agora ele está super feliz, está querendo fazer outras coisas. Que tem uma ocupação. Exatamente. Sim. Então é isso, é questão de você sempre procurar uma coisa que você gosta, um trabalho, fazer dele um lazer, um prazer. Esse é um dos princípios do livro, que é o mais importante. Sim. Ler, estudar, estar sempre bem informado. Quer dizer, também, para você conseguir uma vaga, que às vezes a pessoa vem falar comigo, fala assim, ô Ernesto, você que fala tanto que as pessoas devem trabalhar, me arruma emprego. Aí eu pergunto, bom, o que você sabe fazer? Nada. Fica difícil. Tem que se qualificar, Tem que se qualificar. Claro. E hoje, com tudo isso que tem, né, o próprio seu programa, mas na televisão você tem os canais educativos, é tão fácil você, pelo menos, achar alguma coisa lá que você goste e falar, pô, vou estudar isso aqui e vou trabalhar nisso. Né? Então, a gente tem hoje, nessa economia moderna, toda essa possibilidade. Sim. Né? A gente aqui, pelo menos na maior parte do Brasil, não tem um clima desfavorável também, né? Porque às vezes me falam assim, mas vai lá para o Nordeste, naquele calorzão lá, quero ver você não ficar sentado o dia todo sem fazer nada. Ou então no frio tem menos que você não pode sair de casa. Nós não temos esse problema. Sim, sim. O senhor agora citou, né, e eu já tive a oportunidade de ouvir em algumas entrevistas, palestras do senhor, justamente esse aspecto, que a sua vida ela está nos 28 minutos do segundo tempo, né? Então, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, eu lhe pergunto, como o senhor espera viver os próximos 17 minutos até que o jogo termine, senhor Ernesto? Como eu falei, espero ter uma prorrogação. E essa frase eu gosto muito, que eu já falei também, né? Se eu morrer à tarde, eu quero programar de manhã. Agora, no dia seguinte, não vai dar. Só se o juiz der alguns acréscimos. Mas essa questão, vamos dizer assim, da morte ou da doença, né, na idade avançada, é um problema que a gente tem que enfrentar. E eu diria que eu não sei ainda como eu vou enfrentar isso. Quer dizer, sem dúvida que vai chegar, talvez até aos 110 minutos, 110 anos, que eu vou chegar e vou falar assim, bom, agora ainda estou vivo, mas não estou em condição de fazer nada. Aí talvez eu vá procurar alguma coisa, e aí talvez aí sim eu vou ficar assistindo filmes de qualidade, lendo livros bons, fazendo conversas e participando. Né? Tem essas casas de saúde, né, onde os idosos vão lá conviver, e nós do Circuito Netas estamos tentando nessas casas, nesses hospitais, fazer exatamente atividades dinâmicas, né? Ir lá e fazer com esse pessoal alguma competição, fazer alguma atividade interessante, dar um trabalho para eles fazerem, enfim, mexer com a vida, né? Sim. E eles gostam bastante. São né? receptivos à Exato. ideia. Como você falou, nós temos o Spa Aventura, que é um hotel onde a gente faz eventos. Sim. E muitos eventos são desse pessoal. Voltados para a melhor idade. Para a melhor idade. Uhum. E aí a gente faz atividades desde uma caminhada pela mata, até atividades de leitura, até, por exemplo, uma atividade interessante que a gente faz é que cada pessoa faça uma palestra da sua vida como se a sua vida tivesse sido um filme. Quer dizer, faça conte uma história da sua vida com os momentos mais importantes. E aí volta aquela questão, a pessoa que não faz um diário, ela realmente esquece os momentos mais importantes da sua vida. Faça um diário. Só com fatos relevantes. Não vale escrever assim, hoje de manhã eu tomei café, fui almoçar às 11h30 e depois da tarde continuei trabalhando. Não. Só, hoje comecei a namorar com fulana de tal,
Hoje nasceu meu sobrinho nome tal. Hoje fui promovido na minha empresa. Hoje tive uma discussão séria com meu marido ou minha esposa. Só fatos relevantes, para que quando você for ler o seu diário, você vai ver que a sua história foi interessante, né? E aí você pode escrever aí, aqui jaz um homem que teve uma vida feliz. Fim, ator principal e o seu nome. Legal, muito bacana. Senhor Ernesto, muito obrigado, foi um prazer, foi uma aula, uma lição, eu diria, sem dúvida nenhuma, por toda a sua história, toda essa sua alegria de viver, toda essa sua motivação, entusiasmo, que foi justamente o tema que nós abordamos, né, para a melhor idade no programa de hoje. Certamente o senhor é um exemplo, o senhor é uma referência, por isso também que eu fiz questão de tê-lo no programa. A sua história, ela deve servir de norte, principalmente para as novas gerações. Então posso fazer um break? Por favor. É o seguinte, eu quero fazer um marketing aqui do meu livro. Fique à vontade. Porque assim, eu escrevi esse livro exatamente com o objetivo de que, principalmente os jovens brasileiros, né, ele está sendo lido mais por jovens de 14, 15 anos, porque Legal. olha, letra grande, desenhos ilustrados, 70 páginas, você lê esse livro numa ida ao banheiro. E eu distribuía esses livros nas minhas palestras. E nas palestras é limitado. Sim. Então hoje tem um monte de gente que ainda não leu o livro. E agora nós colocamos ele então à venda. E um outro fato interessante, cada livro que é vendido nas livrarias que ele está exposto, eu dou um livro para 2 instituições de caridade, Muito o PAC bom. e o IOS, que são 2 entidades da qual eu faço parte, Sim. que são jovens carentes. Uhum. Porque aí eu coloquei até à venda agora em bancas de jornais, Ricardo. Legal. Aí um amigo meu falou assim, pô, mas Ernesto, em banca de jornal não vai adiantar, nenhum empresário vai ler o livro, porque o livro dá dicas sobre como você vencer na vida, sobre negócios, sobre dicas de qualidade de vida, tem os 10 princípios aqui explícitos. Eu conto a minha vida e depois finalizo com os 10 princípios de qualidade de vida. Sim. Aí eu falei, não, mas o livro não é também para empresário, mas o principal foco desse livro é o jovem brasileiro. Porque se o jovem brasileiro seguir esses princípios, eu tenho certeza que o Brasil vai ser um país melhor. Recado dado, acho que não tem mais nada a acrescentar. Só agradecer mais uma vez a oportunidade de ter o senhor no Epígrafes. Eu espero que para você, independentemente da sua idade, você tenha percebido que realmente está dentro de você a busca por um futuro melhor, não só na sua própria vida, como para a coletividade. Então, espero sinceramente que você tenha gostado desse grande bate-papo com essa grande figura que foi Ernesto Haber-Cohn, que é Ernesto Haber-Cohn. Mais uma vez, senhor Ernesto, muito obrigado e eu espero você na próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.